Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal. Se você está começando a estudar para concursos ou para a faculdade de Direito, um dos primeiros gigantes que você vai encontrar é o direito administrativo. E eu sei, o nome pode assustar um pouco, mas a minha missão hoje é descomplicar tudo isso para você. Neste vídeo, vamos fazer uma introdução completa aos conceitos fundamentais do direito administrativo. Vamos entender o que ele é, qual a diferença entre Estado, governo e administração pública, quais os sentidos da administração e de onde vêm as regras que mandam nesse jogo todo. Então, pega seu café, seu caderno e fica comigo até o final, porque essa base é essencial para você avançar nos estudos. Vamos começar pelo básico. O que é o direito administrativo? Pense nele como o conjunto de regras que organiza a casa do Estado. Ele é um ramo do direito público, ou seja, ele cuida da relação entre o Estado e as pessoas, sempre com um olhar voltado para o interesse da coletividade. A principal função dele é disciplinar como a função administrativa é exercida. Sabe quando a prefeitura conserta uma rua, quando o governo federal abre uma licitação para construir um hospital, ou quando um fiscal multa um estabelecimento irregular? Tudo isso é o direito administrativo em ação. Uma curiosidade muito importante é que, diferente do direito civil, que tem o Código Civil, ou do direito penal, com o Código Penal, o direito administrativo não é codificado. Não existe um código de direito administrativo. Ele é formado por um monte de leis espalhadas, como a lei de licitações, a lei do processo administrativo, a lei de improbidade e por aí vai. E para organizar toda essa bagunça, ele se apoia em dois pilares gigantescos. O primeiro é a supremacia do interesse público. Isso significa que em uma relação jurídica, o interesse da coletividade sempre vai prevalecer sobre o interesse de um único indivíduo. É por isso que o Estado pode, por exemplo, desapropriar um terreno seu para construir uma estação de metrô que vai beneficiar milhares de pessoas. Claro, ele tem que te pagar uma indenização justa, mas o interesse público fala mais alto. O segundo pilar é a indisponibilidade do interesse público. Esse nome complicado quer dizer algo simples. O gestor público, seja um prefeito, um governador ou presidente, não é o dono da coisa pública. Ele é apenas um administrador. Ele não pode fazer o que bem entende com o dinheiro público ou com os bens públicos. Ele não pode, por exemplo, perdoar uma multa de um amigo ou vender um prédio da prefeitura para quem ele quiser. Ele deve agir estritamente conforme a lei determina, porque o interesse que ele defende não é dele, é de todos nós. Além desses pilares, o direito administrativo é guiado por princípios que estão lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. É o famoso mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade significa que o administrador só pode fazer o que a lei permite. Impessoalidade quer dizer que ele deve tratar todos de forma igual, sem favorecer amigos ou perseguir inimigos. Moralidade exige uma conduta ética e honesta. Publicidade obriga que os atos da administração sejam transparentes, para que todos possam fiscalizar. E eficiência busca resultados positivos com o menor custo possível. Guarde o LIMP, porque ele vai aparecer o tempo todo nos seus estudos. Agora, vamos esclarecer uma confusão muito comum. As pessoas usam os termos Estado, governo e administração pública como se fossem a mesma coisa. Mas para o direito, eles são bem diferentes.
Vamos começar pelo Estado. O Estado é a organização maior, a estrutura jurídica e política de uma sociedade. Pense no Brasil como um todo. Para existir, um Estado precisa de 3 elementos essenciais: povo, que somos nós; território, que é o espaço geográfico; e um governo soberano, que é o poder de mandar dentro desse território sem dever obediência a nenhum outro país. O Brasil é uma federação. Isso significa que o poder é dividido entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes tem autonomia para criar suas próprias leis e administrar seus próprios recursos, dentro dos limites da Constituição, claro. Dentro do Estado, nós temos o governo. O governo é o cérebro da operação, o núcleo, que toma as decisões políticas. É o governo que define as metas, os planos e as grandes diretrizes que o país vai seguir. Por exemplo, a decisão de focar em educação, de criar um novo programa social ou de investir em infraestrutura é uma decisão de governo. É uma atividade política e discricionária. No Brasil, a nossa forma de governo é a republicana, o que significa que nossos governantes têm mandatos temporários e são escolhidos pelo povo através do voto. E o nosso sistema é o presidencialista, onde o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. E, por fim, temos a administração pública. Se o governo é o cérebro que comanda, a administração pública são os braços e as pernas que executam. É a máquina, o conjunto de órgãos, entidades e servidores que colocam em prática as decisões do governo. Enquanto o governo planeja, a administração executa. Ela é subordinada à lei e à hierarquia. A construção daquele hospital que o governo decidiu fazer é a administração pública que vai licitar a obra, fiscalizar a construção e contratar os médicos. Ela materializa a vontade política. Entendido isso, vamos aprofundar um pouco mais no conceito de administração pública, porque essa expressão pode ser usada em 2 sentidos diferentes. E isso cai muito em prova. O primeiro é o sentido subjetivo, também chamado de formal ou orgânico. Quando usamos a administração pública nesse sentido, estamos focando em quem faz a administração. A pergunta aqui é: quem são os sujeitos que compõem a máquina administrativa? A resposta são os órgãos públicos, como os ministérios e as secretarias. As entidades, como as autarquias, tipo o Instituto Nacional de Seguro Social, e as empresas públicas, tipo a Caixa Econômica Federal, e os agentes públicos, que são todas as pessoas que trabalham para o Estado, desde o presidente até o servidor do mais baixo escalão. Então, sentido subjetivo é sinônimo de estrutura, de organização, de quem compõe o aparato estatal. O segundo sentido é o objetivo, também chamado de material ou funcional. Aqui, o foco muda. A pergunta não é mais quem faz, mas sim o que é feito. Estamos falando da atividade administrativa em si, da função que é exercida. Que atividades são essas? São, por exemplo, o serviço público, como fornecer água e luz; o poder de polícia, que é a capacidade de fiscalizar e impor limites aos cidadãos em nome do bem-estar coletivo; atividade de fomento, que é incentivar setores importantes da economia ou da cultura; e a atividade de intervenção no domínio econômico. Então, quando você pensar em sentido objetivo, pense na função, na tarefa, naquilo que a administração efetivamente realiza no dia a dia para concretizar o interesse público. Para fechar nosso vídeo de introdução,
precisamos saber de onde vêm as regras do direito administrativo. Quais são as suas fontes? A fonte principal, a número 1, indiscutivelmente, é a lei. E quando falamos lei, estamos falando em sentido amplo. Começa lá no topo, com a Constituição Federal, que é a lei maior de todas. Abaixo dela vêm as leis ordinárias, leis complementares e até mesmo atos administrativos com força de norma, como decretos e resoluções. No direito administrativo, o princípio da legalidade é rei. Então a lei é a fonte primária de todos os direitos e obrigações. A segunda fonte é a doutrina. Doutrina nada mais é do que o estudo dos especialistas, os teóricos do direito. São os livros, artigos e teses que explicam, criticam e sistematizam o direito administrativo. A doutrina não cria regras, mas ela é fundamental para interpretar as leis, para preencher lacunas e para construir os conceitos que usamos o tempo todo, como a diferença entre Estado, governo e administração que acabamos de ver. A terceira fonte é a jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo assunto. Quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça decidem várias vezes da mesma forma sobre um tema de licitação. Por exemplo, essa interpretação passa a ser um guia para juízes de instâncias inferiores e para a própria administração. É importante lembrar que no Brasil a gente adota o sistema de jurisdição única. Isso significa que qualquer conflito, mesmo um conflito contra o Estado, pode e deve ser resolvido pelo Poder Judiciário, que dá a palavra final. Por último, temos os costumes. Costumes são práticas repetidas e aceitas como corretas dentro da administração pública. Eles podem ajudar a entender como uma norma deve ser aplicada na prática. Mas atenção, o costume é uma fonte secundária e só vale se não contrariar a lei. No direito administrativo, a lei sempre tem a preferência. Um costume nunca pode justificar uma ilegalidade. Ufa! Foi bastante informação. Eu sei, mas com essa base sólida, você está muito mais preparado para desbravar os temas mais complexos do direito administrativo. Recapitulando, hoje nós vimos o que é o direito administrativo, seus pilares e princípios, a diferença crucial entre Estado, governo e administração, o sentido subjetivo e objetivo da administração pública e as 4 fontes de onde nascem suas regras. Espero que essa aula tenha clareado suas ideias e te dado mais segurança para continuar estudando. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo descomplicado como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Muito obrigado pela sua companhia e bons estudos. Até a próxima.